Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia e bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aí às nossas atividades aos pouquinhos, né? Estamos de volta com as nossas atividades. E hoje nós temos aí um movimento um pouquinho diferente. Um movimento diferente. Por quê? Vou explicar para vocês o porquê. Ontem estava com um oficial aqui da igreja, ele precisou ser internado, ele passou por uma cirurgia, então eu acompanhei, fiquei praticamente desde cedo, né, fora, e aí nós não conseguimos realizar a programação que nós temos por hábito realizar com o reverendo Davidson na quarta-feira. Mas não se preocupe, hoje o reverendo Davidson veio, ele está aqui, de modo que nós não vamos realizar a nossa manhã com Deus, nós vamos iniciar o nosso estudo com o reverendo Davidson, e amanhã com Deus, se Deus assim permitir, retornará na semana que vem, como de costume, tá bom? Então hoje nós estamos aqui com o reverendo Davidson, nós vamos estudar algo assim, ó, muito interessante. Eu vou tentar falar Lashon Hará vezes Lashon Hatov. Acho que é isso. Mas se preocupe não, o reverendo Davidson vai estar aí, ele vai explicar, e aí nós vamos iniciar um estudo que eu acho sensacional. Vai falar sobre a língua, que vai falar sobre essa questão da língua de uma maneira mais profunda. Mas antes, vamos orar? E logo depois eu já vou chamar o reverendo Davidson, tá bom? Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, quero te agradecer por esse dia, essa manhã de quinta-feira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede mais um dia onde abrimos os nossos olhos e vamos desfrutar das tuas bênçãos e vamos, com certeza, ser instrumento nas tuas mãos para abençoar outras vidas. Eu venho pedir, então, que o Senhor esteja nos ensinando, nos dando sabedoria, já agora pela manhã, através desse estudo. Usa o teu servo, o reverendo Davis, com unção, com autoridade, com graça, com sabedoria, para falar aos nossos corações, para que possamos compreender cada vez mais a respeito daquilo que tu queres nos ensinar e, ao mesmo tempo, nos posicionar enquanto cristão. Em nome de Cristo Jesus, eu te oro e já te agradeço. Amém e amém. E amém. Então vamos lá. Reverendo Davidson, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você, com a sua família? Em primeiro lugar, né, eu quero dar também os meus respeitos, as minhas condolências, né, para a Cris, diante da perda, né, que ela teve recentemente. Mas Deus está consolando, Deus vai abençoar, tá bom? Deus abençoe vocês, abençoe toda a família de vocês aí. Muito bem, reverendo Davidson. Eu vou sair de fininho para que você possa estar aí nos conduzindo. Eu tentei falar ali o nome do estudo que a gente começa hoje, mas é muito fraco, tá? Ainda sou muito fraco. A palavra é Lashon Hará e Lashon Hatov. Hatov. Que Lashon Hará e Lashon Hatov. Vou explicar já o que significa isso. Meu amigo, eu vou saindo de fininho. Que Deus te abençoe, que Deus te use com poder e graça. Amém. Obrigado, pastor Aderson, né? Como sempre, é bom estar aqui com os irmãos, né? Logo pela manhã, trazendo o conhecimento bíblico para a nossa vida, né? Como esse tipo de estudo tem valor espiritual, valor de bênçãos para a gente, né? Pastor Aderson, vamos colocar então aqui na tela. Muito bem, já estamos com a tela aqui ligada. Nós estamos aqui sempre começamos falando de literatura, né? Então nós já estamos aqui com o site da Wiclap aberto. Tem bastantes assuntos aqui, né? Bastante temas aqui, ó. Você conhece vários livros de minha autoria. E hoje eu vou dar uma ênfase aos livros bíblicos, né? Os meus comentários bíblicos. Você tem aqui, ó, colocando o meu nome no site da Wiclap. É wiclap.com, né? Então você é .com.br, né? E você consegue me achar então aqui, colocando meu nome, ó, Davidson Bignon, né?
você vai me achar aqui e ver todas as minhas obras, todo o meu material aqui, né? É completamente disponível para você. É só você clicar aqui onde você desejar, no Saiba Mais, e aqui você fecha a compra, né? E vai chegar à sua casa, o endereço que você vai fornecer, vai abençoar a sua vida, né? Eu quero começar falando aqui do meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Acabou de terminar o estoque dele que eu tenho em casa, então já está esgotado aqui, né, no meu estoque pessoal, mas ele está disponível sempre aqui na Uniclap, tá bom? Você simplesmente, né, clica aqui no comprar, ó, no Saiba Mais, né, depois comprar, você consegue ter acesso ao meu livro Revelações Originais do Salmo 23. E eu vou contar um segredo para você. Se você deseja ouvir o meu livro de graça, esse meu livro aqui de graça, você entra lá no meu canal do YouTube e você tem o audiobook desse livro aqui completo para você ouvir. Entende? Então você pode entrar no meu canal do YouTube, que é o meu nome também, aqui ó, Davidson Bignon, né? No YouTube você coloca o meu nome e coloca lá audiobook Revelações Originais do Salmo 23. Ou simplesmente coloca audiobook Salmo 23. E você vai achar a leitura que eu fiz de todo esse livro aqui, ó. Inclusive lendo as palavras em hebraico para você saber como se pronuncia. Não é? Então, é bem interessante, tá um material muito bom. Você pode ter acesso gratuito à versão em audiobook desse livro aqui, tá bom? Uma dica especial para você que está interessado em conhecer o meu livro, meu comentário do Salmo 23 à luz da língua hebraica. Eu também tenho o comentário Proteção Divina no Curso da Vida, onde eu comento o Salmo 91 inteiro, também à luz da língua hebraica. Esse livro aqui tem 400 páginas, tá bom? De muito conteúdo bíblico. Então, é um comentário também muito procurado do Salmo mais, talvez mais conhecido, o Salmo de proteção, mais conhecido de toda a Bíblia, né? Esse aqui é o meu comentário do Salmo 91. Aliás, é o meu comentário do livro de Jó, né? Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Então, você percebe aqui, né, que esse é um livro também de mais de 400 páginas, tem cerca de 420 páginas, e é um comentário abrangente sobre tudo que Jó tem a falar sobre temas difíceis, como o sofrimento do justo, a questão da, da teologia, né, do sofrimento, a teologia da retribuição também, como lidar, né, com essas questões envolvendo o mundo espiritual, enfim. Comentário muito abrangente sobre tudo o que se refere no livro de Jó. Tem inclusive a figura de Satanás, qual é o papel dele ali. E pela exegese eu consegui descobrir por que Deus fez com que Jó passasse pelo que ele passou. Teve um motivo, sim, tá bom? Não foi à toa, não. E a exegese me permitiu ter um vislumbre desse real motivo do porquê Deus levou Jó a enfrentar o que ele enfrentou. Tem até um capítulo especial sobre a mulher de Jó. Ali eu fiz uma espécie de redenção da fala da mulher de Jó, tá? Explicando todo o sofrimento deles na perspectiva dela, usando inclusive a Septuaginta, que é uma tradução interpretativa do Antigo Testamento para o grego, e esse versículo, em Jó, capítulo 1, versículo 9, ele é muito maior na Septuaginta, e você vai entender o porquê. Nesse livro aqui você vai entender a perspectiva da mulher de Jó, de todo o sofrimento que a família inteira passou. Tá? Então é imperdível esse livro, está disponível na Wiclap também. Em tua presença, o meu comentário também
palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 139 à luz da língua hebraica, tá? Então você vai conhecer aquele famoso salmo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, né? Então esse salmo belíssimo, muito usado na época de aniversário, ele fala sobre a bênção, né, de podermos de verdade estar na presença do Senhor e sermos conduzidos por Ele ao longo da nossa vida. Em tua presença, também um livro imperdível, uma exegese, palavra por palavra e versículo por versículo, do Salmo 139. Por fim, o meu último lançamento, o lançamento do ano, o livro Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Esse livro aqui foi motivado, né? Eu fui motivado para produzir esse livro aqui, que é o meu comentário do livro de Esther, à luz do antissemitismo, que infelizmente tem crescido assustadoramente no Brasil e no mundo, devido a essas questões envolvendo o contexto da guerra, a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas, também contra os terroristas do Hezbollah e outros grupos lá do Oriente Médio. E talvez alguns reclamam de exageros de Israel, outros dizem, né, que a Palestina está sendo dizimada. E você vai ver, será que isso é verdade? Será que tem mentira aí, tem exagero? Tudo isso nesse livro aqui eu trato. Eu trato não apenas do comentário do livro de Esther, da festa de Purim e tudo mais, mas também falo da história do antissemitismo, falo das guerras atuais, também como o cristão vai se posicionar no que diz respeito a Israel e essas guerras, né, envolvendo Israel e os grupos terroristas da Palestina. E você também vai ter uma noção aqui de escatologia envolvendo Israel. Eu, nesse livro aqui, pesquisando para ele, eu fiz uma nova perspectiva escatológica. Eu não criei a perspectiva, eu descobri essa perspectiva e aderi a ela, não é? Que é a perspectiva do dispensacionalismo progressivo. Então vai ser bem interessante você conhecer, se você quer adotar uma perspectiva escatológica que tenha respeito ao papel de Israel no final dos tempos, tá? É um papel diferente. Israel não é um país como qualquer outro, ele tem diferença também para o coração de Deus, e nesse livro aqui eu trato também sobre isso, sobre tudo que diz respeito ao papel de Israel na escatologia bíblica. Inclusive, há versículos dos profetas que falam exatamente de como o mundo vai voltar-se para Israel quando o Messias voltar, né? Quando o Cristo voltar. Então, é um livro muito interessante, de quase 400 páginas também, um livro robusto, né, que vai abençoar a sua vida também. Tá legal? Então, Esther, a providência divina contra o antissemitismo, uma exegese do livro de Esther à luz da língua hebraica. Da cultura também, né? Trato da cultura, da língua hebraica, história, arqueologia, tá tudo aqui, né? Muito conteúdo para você nesse meu livro, que vai, de fato, abençoar a sua vida. Tá legal? Muito bem. Estamos inaugurando hoje um novo estudo, né? Uma nova série chamada Lashon Hara versus Lashon Hatov. E o que é a Lashon Hara e o Lashon Hatov? Eu vou explicar já para você, né? O nosso subtítulo é o poder das palavras para destruir ou abençoar. Então, essas aqui são duas expressões em hebraico, que estão em contraste, né? Uma expressão com a outra. Essa expressão aqui não está totalmente assim na Bíblia, mas é uma expressão posterior da cultura hebraica que fala sobre um tema muito bíblico. E você vai poder pegar de graça esse PDF aqui com o resumo dos nossos estudos que estamos começando hoje.
É um PDF de 14 páginas, né, e você pode solicitar gratuitamente ao pastor Aderson. Ele vai enviar para você, ou pode falar também direto comigo, né? Se você fizer contato comigo pelas minhas redes sociais, eu também envio para você a apostila, né, o PDF aqui, do nosso estudo sobre a Lashon Hará e a Lashon Hatov. O que significa isso, né? A expressão hebraica Lashon Hará significa língua má. Lashon, em hebraico, é língua. Língua não o órgão físico propriamente, mas é a linguagem, né? Pode ser a linguagem como português, hebraico, uma linguagem, né, de uma língua humana falada em uma certa região, ou a linguagem de um modo mais amplo, né, a linguagem do que você fala no dia a dia. Aí aqui envolve o escopo do nosso estudo, e envolve também o sentido daquilo que a Bíblia revela sobre o linguajar humano, né? A forma de falar, enfim, né? Aí envolve a maledicência, porque a Lashon Hará, Lashon é língua, Hará é mar. Hará tem a ver com a Ra, que é mal, né? E o Ra, que é o artigo definido. Então, a língua má, a língua amar, né? Então, língua má, ou seja, é a maledicência, a língua maldosa, a língua cruel, a língua que fala fake news, a língua que quer destruir, entendeu? A língua destruidora, a língua corrosiva também. Então, a língua má é a Lashon Hará, é uma expressão posterior da língua hebraica que fala sobre a maledicência. Versus, né, contra a Lashon Hatov. Lashon é língua, você já sabe, Hatov, a boa, né, o artigo, e Tov é bom. Então, Lashon Hatov é a língua boa. Então, a língua boa é a língua que abençoa, é a língua que fala bem. Ela, em vez de praticar a maledicência, ela pratica a bendicência, né? Ela pratica o ato de se falar bem, o ato de se falar de modo benigno, não é? Então, de fato, a Lashon Hará é o poder das palavras para destruir, e a Lashon Hatov é o poder das palavras para abençoar, tá? É isso que vamos tratar no estudo que começa exatamente agora, nessa aula para você. Então, não deixe de solicitar gratuitamente o PDF Lashon Hará e versus Lashon Hatov, para você, então, conhecer tudo o que a Bíblia fala, pelo menos aquilo que é mais importante do que a Bíblia fala, sobre a nossa linguagem. E você vai ver aqui o poder das palavras, até mesmo na nossa vida espiritual, até no que diz respeito ao modo como nós lidamos com as pessoas que, às vezes, a gente tem, como está na foto aqui, né, tem essa mulher aqui no primeiro plano, e no segundo plano tem duas pessoas falando mal dela, apontando para ela, e ela meio que percebendo aqui, né, a maledicência contra ela. A fofoca, né, que a gente conhece bem, e como a fofoca corrói relacionamentos, inclusive na própria igreja, né? Ou eu acho que na sua igreja, né, que você que está me assistindo aí, ou mesmo lá na igreja de Aracruz, não tem fofoca, né? Fofoca só tem na minha igreja, infelizmente, né? Mas, enfim, se na sua igreja também tem, fica ligado, né? Porque isso aqui tem muito a dizer sobre a saúde espiritual, inclusive, das nossas igrejas, tá legal? Então, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo, Lashon Hará versus Lashon Hatov, o poder das palavras para destruir ou abençoar. Né? Você já me conhece, eu sou o reverendo Davidson Bignon, eu sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico nos seminários e também sou publisher editorial, né? Escritor de livros e publisher da editora Contextualizar. Muito bem. As escrituras ensinam que a língua tem o poder da vida e da morte. Sim, de fato, em Provérbios 18, 21, nós lemos o seguinte:
A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Agora, entenda o seguinte, né? O poder da língua aqui não tem nada a ver com você engravidar, né? O pessoal está falando bobagem aí, né? Você engravidar de um pedido, então se você ficar orando e verbalizando, você vai materializar o pedido. É como se Deus estivesse obrigado a te abençoar, materializando o que você pediu, só porque você falou. Isso não é Bíblia, isso é esoterismo, tá? Esse tipo de crença não tem nada a ver com o cristianismo, com a palavra de Deus, não é disso que a gente está falando aqui, e não é sobre isso que Provérbios também está se referindo. Aqui, o poder da língua, que a gente se refere aqui, o texto também, é no que diz respeito ao poder que a língua tem de amaldiçoar ou abençoar e de estar, então, afetando a vida emocional e, às vezes, até mesmo a vida espiritual de alguém, tá legal? Mas nada dessa bobagem esotérica de você materializar o mundo físico que já existe no mundo espiritual, só porque você verbalizou certas palavras de efeito, não é? Não é isso que a gente está se referindo aqui, tem que deixar bem claro isso, tá? Mas, de fato, a morte e a vida estão no poder da língua, que é uma metonímia, né? A morte, com referência ao efeito da língua má, e a vida como efeito da língua boa. Então, tanto a morte quanto a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza a língua, seja deixando de praticar a língua má e praticar a língua abençoadora, né? Come do seu fruto, ou seja, vai se fartar, vai se alimentar, vai se sentir feliz, porque terá bons frutos, né? A língua abençoadora traz bons frutos, enquanto que a maledicência, a língua corrosiva, a língua má, traz problemas, né? Traz dificuldades e também traz compromissos espirituais que você não gostaria de assumir, tá? Então anota aí, Provérbios 18:21, de fato diz que a língua abençoadora ou a língua amaldiçoadora, elas têm poder de afetar a sua vida e a vida de outras pessoas que convivem com você, as pessoas de quem você fala ou mal ou fala bem, né? Então, tudo isso aqui é um princípio bíblico, sim. O termo hebraico, lashon hará, já expliquei para você, né? E é assim que se escreve em hebraico, lashon é a língua, e hará, que é o artigo, né? E ra é mar. Mar é o adjetivo que diz respeito à maldade, né? Então, lashon hará. Significa literalmente língua má, ou maledicência. Refere-se a falar do próximo, espalhar boatos, difamar ou prejudicar alguém com palavras, mesmo que o conteúdo dito seja parcialmente verdadeiro. E aqui tem uma questão muito importante. Tem pessoas que, em nome da sinceridade, eu sou sincero, né? Eu sou positivo. Tem gente que fala assim, né? Eu sou positivo, ou seja, eu sou sincero. Eu falo a verdade para a pessoa na cara dela. Dependendo do contexto, isso pode até ser uma virtude. Mas, de um modo geral, as pessoas usam essa expressão e esse conceito de, eu sou verdadeiro, eu falo na cara, usa isso como desculpa para ser até mal educado e para praticar a chorrará, a língua má. Por que eu digo isso? Porque, mesmo que a pessoa seja mesmo aquilo que você está falando, mesmo que a pessoa seja fofoqueira, mentirosa, seja uma pessoa que rouba as pessoas, seja até o assassino, né? Uma pessoa assassina que maltrate as pessoas, que torture pessoas, seja psicologicamente, seja fisicamente, né?
Ainda que seja um pedófilo, sei lá, daí você pode usar a criatividade aí para perceber todo tipo de maldade, né, que existe na humanidade. Ainda que seja verdade, entendeu? Que a pessoa seja mesmo isso. Mas isso não te isenta das consequências de praticar Lashon Hará, a língua má, ainda que seja verdade o que você está dizendo. Porque a língua má tem a ver não tanto com a informação em si, tem a ver com a intenção que você tem ao falar, ao usar a língua má. Então, se a sua intenção é maldosa, ainda que seja verdade, ainda que você esteja, você ou eu, né, que nós estejamos nos desculpando ou tentando desculpar, dizendo, eu só falo a verdade, não falei mentira. Tudo bem, você falou a verdade. Mas se você falou com a intenção maldosa, intenção de destruir, ela chorrará do mesmo jeito, ainda que seja verdade. Entendeu? Aqui tem a ver com a intenção do seu coração. Tem mais a ver com a intenção de você falar uma maledicência do que tem a ver com a informação em si, né, se a pessoa é ou não aquilo que você afirma que ela seja. Então, no caso, se a pessoa for mesmo maldosa e for verdade o que você está dizendo, né, de mal sobre ela, você não precisa se preocupar com isso, porque Deus vai pedir contas a ela no tempo certo. Ela pode pagar aqui na terra ainda pelas maldades que ela faz, ou ela pode pagar lá no final da vida, no juízo final, né? De qualquer forma, ela não vai escapar. Ninguém escapa do juízo de Deus, entendeu? Então, se ela pratica a maldade ou não, ela vai dar contas a Deus. Agora, você não precisa cometer um outro pecado porque ela cometeu o dela. Porque aí você também vai estar sendo coparticipante do pecado da pessoa. Porque se você pratica a maledicência, se você pratica Lashon Hará, você está sendo tão culpado quanto a pessoa que pratica propriamente o mal, não é? A maldade em si. Porque a sua intenção é tão maldosa quanto a intenção dela em praticar o mal que você está criticando. Entende? Não é que você não vai denunciar o mal. Paulo, inclusive, lá em Corinto, ele reclama da igreja de Corinto porque ela não denunciou o pecado de um irmão lá que estava tendo relações com a própria madrasta. Isso se não for a própria mãe, né? Porque lá em Corinto ele fala que o irmão lá estava tendo relações com a mãe, com a esposa do seu pai. Pode ser, pode ser madrasta ou a própria mãe mesmo, né? E a igreja estava fazendo vistas grossas a esse pecado. Não é nesse ponto que a gente está tratando aqui, tá? Esse é outro tipo de assunto. A igreja tem que exercer o juízo dentro de si mesma para poder se purificar para o noivo, né? Que já que ela é noiva de Cristo, a igreja tem que estar pura para receber o noivo quando ele voltar. Então, faz parte da purificação da igreja identificar pecados assim, para que esse pecado não seja repetido e se torne, né, um pecado quanto mais dentro de toda a membresia. Então, tem que fazer, sim, a denúncia, tem que julgar esse irmão em pecado, para poder apresentar uma igreja local que seja pura, que seja limpa, que seja agradável ao coração de Jesus, tá legal? Mas eu que estou me referindo aqui, ela chorrará a reclamação com a intenção maldosa, porque quando a igreja se reúne para punir ou consertar, disciplinar, né, o irmão que está em falta, e aqui é o corpo da igreja, né, que está ligando ou desligando alguém, né, e o próprio Jesus disse que aquilo que a gente ligar na terra terá sido ligado no céu, né? E o que desligar também na terra terá sido desligado no céu. Então aqui é tudo uma questão da igreja ser o porta-voz de Deus
para poder demonstrar se Deus aceita ou não o culto, alguma prática de alguém. Então a igreja tem que exercer esse papel que envolve julgamento nesse sentido, tá? Mas aqui está se referindo a Lachorará como a maldade em si, porque a igreja, quando julga, é sempre com a intenção de recuperar o irmão faltoso, né? A intenção é boa, é de recuperação, de restauração da vida espiritual daquela pessoa que cometeu tal pecado. Mas aqui ela chorará, a intenção é maldosa. Entende? A blasfêmia aqui, a maledicência, é inclusive uma ação do próprio diabo, né? Usando a sua língua para destruir alguém. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ali não é só o diabo, né? Diretamente. Ali o diabo atua naquele versículo de João 10, versículo 10. Ali o contexto é do falso mestre, é do falso pastor, do falso líder. Portanto, é o diabo agindo através do falso mestre de modo indireto, para provocar destruição. Entende? Então, se você pratica lachorrará, a maledicência, a fala maldosa, você está emprestando a sua língua para Satanás usar contra alguém, para destruir alguém, não é? Isso não é uma prática que Deus abençoa, que Deus realmente traz a bênção para a pessoa que pratica a Lachorrará, tá? Bom, vamos lá. A Lachorratove, ao contrário, né? Significa língua boa. E está relacionada a palavras de edificação, sabedoria e graça, usadas com a intenção boa, né? Com a intenção de curar, encorajar e abençoar de um modo geral, tá? Então, quando você pratica a Lachorratove, você está equilibrando as coisas até mesmo a seu próprio favor, né? E você está abençoando, tem a intenção pura de encorajar, curar e abençoar, então você, de fato, está não apenas neutralizando a Lachorrará, você vai estar não apenas deixando de praticar o mal, mas você vai estar contrabalançando e praticando o bem, praticando a Lachorratove, a língua boa. Você está de verdade, né? Trazendo, inclusive, bênçãos para a sua própria vida, entende? Então, se você pratica Lachorrará, você está prejudicando a vida de quem você fala mal e a sua própria vida espiritual também. E se você, ao contrário, pratica Lachorratove, a língua boa, a língua beneficente, a língua que fala bem, a língua que louva, né, a pessoa, e é claro, você vai falar bem, mas falar a verdade, você não vai mentir, né, dizendo que uma pessoa totalmente dedicada ao mal era uma pessoa santa. Não, não é assim, né? Isso é mentira. Então, se a pessoa não tem certa qualidade positiva, você não vai mentir dizer que ela tem. Aí é só você não praticar a lachorrará, né? É você não falar mal pela maldade em si, mas você se calar. E só vai falar se for necessário falar num contexto de igreja, de edificação, até da sociedade por geral, né? Então, se você vai falar que a pessoa pratica uma certa maldade, para precaver, né, uma comunidade, aí a sua intenção é boa, entendeu? A intenção é abençoadora, é construtiva para a comunidade de um modo geral. Mas falar mal pelo mal, aí ela chorrará, entendeu? E você vai equilibrar isso tanto deixando de falar mal, quanto também achando pontos positivos para só falar o bem da pessoa, entendeu? E isso é importante tanto para a pessoa que está sendo abençoada e que sabe até ser alcançada pela sua palavra boa, do que e para você também, né? Você vai ser abençoado por isso, entende? Então você vai
será alvo das bênçãos de Deus, porque você está se dedicando, está se esforçando para, de fato, falar palavras que edifiquem vidas, né? E esse tem que ser o seu objetivo, tá legal? Então, para deixar claro aqui, não ter dúvidas, tá bom? Allah Shohará, a língua má, você tem que evitar a todo custo. Mesmo que o que você esteja falando seja verdade e a pessoa seja mesmo problemática, tenha mesmo problemas, mas mesmo assim, se a sua intenção é má, você está caindo aqui no pecado da Allah Shohará, tá? É para evitar a todo custo. A gente vai ver aqui vários versículos sobre isso. E você vai, para equilibrar, você vai praticar Lashon HaTov, a palavra benigna, a palavra que abençoa, que encoraja, que cura, né? Para, de fato, equilibrar e tanto abençoar as outras vidas, quanto também para abençoar a sua própria vida também, estando longe da maledicência e praticando a língua boa, tá? Bom, desde Gênesis, Deus cria por meio da palavra. Em Gênesis 1:3 fala isso, né? E disse Deus, haja luz. E tudo que ele foi falando foi acontecendo. Ele falou, faz brotar da terra, né? Aí brotava da terra as plantas, até os animais. Ele só colocou a mão na massa para fazer o ser humano. A Bíblia diz que ele foi formando o homem do pó da terra, né? Ali o verbo hebraico é o verbo raçar, que é o verbo formar, manufaturar, colocar a mão na massa, né? Bom, então, Deus foi falando e toda a criação pré-ser humano foi sendo produzida e criada só porque Deus mandou, só porque Deus falou, entende? Então, a única palavra que tem poder criativo real de materializar coisas que ainda não existem é a palavra do próprio Deus. A nossa palavra tem poder relativo. O que eu falo tem poder relativo de influenciar outros ou de influenciar até a minha própria mente, meu próprio coração, né? Quanto é o que se estuda numa ciência chamada neurolinguística. É aquilo que você fala e acaba influenciando a sua crença pessoal e o que há, né, de influência na sua própria crença fundamental da sua vida, isso pode te influenciar para o mal ou para o bem. Pode te dar uma crença limitante, e por isso é ruim, ou pode te dar uma crença que te torne mais destemido, né? E você tenha mais coragem de avançar e de lutar e alcançar resultados melhores, né, nos seus propósitos de vida. Então, a fala em si, né, de um modo geral, absoluto, é só a fala de Deus que tem poder criativo, tá bom? E a fala humana tem poder de criação também, mas o poder relativo de criação. É o poder limitado. E diz mais respeito a influenciar os ânimos, né? O seu próprio ânimo ou o ânimo de outras pessoas. Então, nesse sentido psicológico, tem sim poder criativo, né? Assim, mais aberto, né? Então, isso mostra que a fala em si tem poder criativo e, como imagem de Deus, o ser humano também exerce influência pelo que diz. O que você fala, você não pode jogar palavras ao vento. E isso é difícil a beça, né, para a gente dominar. Tiago, aliás, já que a gente vai ver aqui na frente, fala sobre a dificuldade de domar a própria língua. A língua, portanto, é um reflexo do coração. Jesus disse em Mateus 12:34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração está cheio, está pleno de algo, está saturado de algo. Então, quando o seu coração, e ele sempre está saturado de alguma coisa, e o coração aqui não é o órgão, né? O órgão do coração é só para bombear sangue, né?
nosso organismo. Coração aqui, de modo poético, é falar do seu ser, né? É falar daquilo que você pensa, da sua visão de mundo, aquilo que está no centro da sua existência, aquilo que é importante realmente para você, né? Então, a língua é um reflexo do que está no seu coração. Você fala exteriorizando o que o seu coração, o que a sua vida interior, aquilo que está saturando os seus pensamentos, aquilo que está saturando as suas decisões, o seu modo de vida, os seus valores, né? Então, a boca ela vai tornar externo o que de fato você pensa. É o que a psicanálise chama de ato falho. O ato falho é quando você, às vezes, deixa escapar uma fala despretensiosa sua, aquilo que realmente está no seu íntimo, no seu coração, na sua mente. E você, às vezes, às vezes não, quase sempre é assim, né? E você, por causa dos limites sociais, que você tem que ter uma vida civilizada socialmente, né? Já pensou se você pudesse falar tudo o que você realmente pensa sobre todo mundo, sendo coisa boa, sendo coisa má, se não tivessem travas sociais para você realmente falar mal à vontade de quem você desejar, entendeu? Você e eu, né? A gente ia acabar se entregando a La Chorrará, entendeu? Se não tivesse nenhuma trava social. Então, a vida social nos faz a gente editar a nossa própria fala. Mas, às vezes, essa edição, ela falha, é o ato falho, né? E você deixa escapar numa frase mal colocada, ou se você for pensar naquilo que você realmente pensa e sobre um assunto, né? Esse tal ato falho é, na verdade, uma fala que expressa a verdade do que está lá no seu íntimo. Só que você não queria falar, né? Você tinha que camuflar isso para poder ter uma imagem social, né, mais adequada. Então, a vida social força a gente a camuflar certos pensamentos reais que nós temos, né? A vida social nos exige isso, para poder viver bem até na igreja, né? A gente pode falar exatamente o que a gente pensa o tempo todo e em qualquer lugar, entendeu? Isso não é adequado, porque a vida social não permite que a gente seja tão secamente honesto, né? A ponto da gente maltratar pessoas. A gente já está próximo da La Chorrará. Aqui você entende como muitas vezes a gente não ser totalmente sincero de modo seco, de modo sem amor, né? O quanto isso se enquadra na La Chorrará, porque o que vale, como eu já disse, é a intenção de quem fala. Então, aquela pessoa fala, eu sou totalmente sincero, eu falo da lata, eu falo na cara, né? Às vezes você pode estar escondendo ou usando, né, esse tipo de fala, esse tipo de desculpa, para poder maltratar alguém, para despejar sobre o outro as suas frustrações na vida, né? E isso acaba também dando falso positivo, né, de que você é só uma pessoa sincera. Às vezes é muito mais do que apenas sinceridade, entendeu? Você tem que saber o que está por trás da sua intenção em ser tão secamente sincero a ponto de fazer o outro chorar, né? Então, cuidado. Realmente, palavras têm poder, ainda que seja de modo relativo, como é o caso da experiência humana, tá? Então, muito cuidado com aquilo que você fala. Então, assim, né, aprender a domar a língua e a usar as palavras para o bem é sinal de maturidade espiritual. Vamos dar uma olhadinha lá? O Três Segredos são vários versículos, mas eu quero ver com vocês
da Nova Almeida Atualizada, Tiago 3, do versículo 2 até o versículo 10. Esse texto é muito importante sobre o assunto da maledicência, né? Da língua má. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, elevados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é o fogo, e é o mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Assim, toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas. Criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Você veja como esse texto de Tiago, ele é amplo, ele é muito abrangente, né? E fala muito da língua, especialmente da língua má, a língua maldosa, a língua cruel, a língua que produz falas corrosivas, falas que destroem mais do que constroem. Então, o nosso objetivo aqui, ao longo do estudo, é aprofundar a compreensão da Lashon Hará versus a Lashon Hatov. Tá bom? A gente já vai estar chegando no final do nosso estudo de hoje. Veja como só essa pequena parte da introdução, que foi onde eu cheguei até agora, no finalzinho dela, né? O quanto já deu o que falar de vários conceitos da Bíblia. Lendo aqui alguns versículos, né, nós vemos o quanto a língua é um reflexo, inclusive, da nossa própria maturidade espiritual. Conseguir refrear a própria língua é algo muito importante. É algo que, de fato, demonstra a saúde da minha própria espiritualidade. Por que eu pensei nesse tema, né? Eu fiz uma cruzada há pouco tempo no meu canal com alguns assuntos envolvendo a Lashon Hará e a Lashon Hatov. Inclusive, fiz uma exegese muito completa lá no meu canal recentemente, né? Sobre esse assunto. E a gente, às vezes, se preocupa com isso porque é, o ato de não domar a própria língua afeta a sua própria vida espiritual. Como a gente está vendo aqui já na primeira aula. E como que a gente pode, então, ter mais saúde espiritual na vida devocional se você continua praticando sem freios a língua maldosa, entendeu? Não há como ter saúde assim. Então, é sinal de maturidade você, de fato, tentar, não é? Pelo menos se esforçar. Pede ajuda ao Espírito Santo para que controle a sua vida, a sua língua, né? É o que eu tenho feito desde que eu levei mais a sério esse estudo. Nem sempre eu consigo dominar, nem sempre eu consigo falar alguma palavra de reclamação,
de maledicência contra alguém, não é? Ou mesmo, às vezes você pode até, na igreja, louvar a Deus, mas no seu dia a dia, você amaldiçoar a Deus, né? Com palavras de maledicência, reclamando de como ele está abençoando ou não a sua vida. Então, é muito comum para quem está em sofrimento, né? Quem sente dores frequentes, quem tem o sofrimento emocional também muito frequente, reclamar da vida, né? Reclamar, podia ser melhor, né? Por que que eu sofro tanto? Por que eu, né? Igual aquela hiena do desenho animado antigo, né? Ó vida, ó azar, né? Então, tá sempre choramingando. Isso é maledicência, isso é lachon rará. E às vezes você mesmo, com a sua própria língua não domada, você mesmo é a razão do seu não avanço na vida espiritual e até no atraso para receber certas vitórias que você já ora há anos. Porque você ora pedindo a bênção e você depois, logo depois, você anula a sua oração praticando a língua má. Entendeu? Então, veja como isso é muito sério, né? Isso pode atrasar até mesmo o seu progresso na vida espiritual. Então, é um assunto muito importante. Às vezes a gente tende a minimizar a importância da linguagem que a gente usa. Estou vendo um monte de pessoas que se dizem crentes também que falam palavras torpes, palavras que a gente chama vulgarmente de palavrão, né? Palavras de maldade, palavras de duplo sentido, mas também com intenção maldosa, fazendo piada, né, com o que não se deve, tanto aquelas piadas de duplo sentido, levando alguém a imaginar a maldade. Tudo isso entra na classificação da lachon rará, tá? Esse é um pecado muito sério, que Deus realmente leva a sério, a gente vai ver mais à frente em alguns versículos, tá legal? Muito bem, pastor Aderson, ficamos por aqui por hoje, o nosso horário já está chegando lá, e agora a gente tá aberto aí para perguntas e respostas. Joia, joia. Eu quero dar, antes de tudo, bom dia à nossa irmã Ilma, nossa irmã Zilmar Guimarães, que também está conosco, a nossa irmã Nurimar Azevedo, que também está conosco. Além delas, temos também outras pessoas que passaram, que se conectaram a nós, e a Sandra Helena também, e Eucineia Borges. Bom dia, Eucineia. Bom dia, Sandra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês também. Nossa, o estudo hoje para aquecimento, foi um estudo assim que vem, digamos assim, guardar as proporções da minha fala, tá, reverendo Davis? Aí depois você pode me corrigir. Eu me lembrei agora da batalha de Josué em relação a Jericó, aonde o que fez a diferença foi a obediência. Então, pegando essa ideia aí desse texto, de que a obediência levou os muros a trincarem e depois a serem destruídos. Pegando essa ideia, aplicando dentro do estudo, esse estudo também vem fazer exatamente isso, para que nós possamos compreender o posicionamento que Deus requer de nós, para que nós possamos não ter, dentre tantas coisas, né, possamos ter a nossa fé desenvolvida, possamos ter, como você falou também agora no final, algo de muito importante e que vale a pena ressaltar aqui, né? Não adianta a gente estar orando se depois a gente está falando mal. Então, na verdade, a gente está anulando o recebimento das nossas bênçãos. Então, assim, eu quero vitória, mas eu preciso, e a Bíblia sempre pede obediência. Ela não pede nada mais isso do que obediência. Não aquela obediência cega, mas aquela obediência consistente, coerente, de acordo com a própria palavra de Deus. Então, reverendo Davis, eu acho que esse estudo, ele vem para, primeiro, trincar narrativas contrárias ao que a própria palavra de Deus ensina, destruir narrativas que não têm nada a ver com a palavra de Deus e, em seguida, nos permitir, então, conhecer como precisamos conhecer e avançar e progredir rumo às vitórias que eu não sei quais são, mas que Deus tem para todos aqueles que o servem. A principal delas eu sei,
que é quando Cristo voltar, nós iremos com ele e estaremos com ele para todo sempre. Então, acho que aí é algo muito importante esse estudo. É verdade, né? E é sempre bom, pastor Aderson, a gente pedir, né, para você compartilhar esse estudo com os seus amigos. Verdade. Porque a gente geralmente tem a tendência de achar que o pecado da maledicência é tranquilo, é só falar um pouquinho, né? Uma fala assim, frouxa, uma fala aberta, assim. E, isso não tem muita importância, não. Tem sim. Então, nos ajude, não é? Mande esse estudo aqui para mais pessoas, falem, né, para os seus amigos de internet, ó, toda quarta-feira, hoje, excepcionalmente, estamos fazendo na quinta-feira, né? Mas toda quarta-feira, às 7 da manhã, durante um tempo, o assunto é sobre maledicência, sobre a nossa linguagem. Infelizmente, eu tenho visto, né, até gente falando palavrão, né, gente que se diz crente, falando palavrão. Até a hora eu já vi crente dizendo que até na oração ele é tão sincero com Deus que ele fala palavrão. Olha lá, não é? Isso é irresponsabilidade, isso é irreverência à própria presença de Deus, entende? Ou você vai ser igual a Xuxa, que diz que tudo que ela quiser, o cara de cima vai dar para ela. Não é? Não é bem assim, né? Você não pode chamar Deus de cara, entendeu? Você não pode nem usar palavrão, cara, para falar com Deus, né? Então, vamos devagar, certo? Isso é coisa séria. Nossa vida espiritual e nossa saúde espiritual e o recebimento ou não de uma bênção que eu espero durante muito tempo vai depender, vai passar pelo modo como eu, guiado pelo Espírito Santo, consigo dominar ou não a minha própria língua, tá? E é muito importante isso, né? Porque cada dia que passa, as narrativas estão deixando muitos crentes com pontos de interrogação e outros até se tornando superficiais no conhecimento da palavra, no entendimento verdadeiro da palavra de Deus. E você citou um assunto que vale a pena, né? Depois a gente pensar nele, a respeito da reverência hoje na casa do Senhor. A reverência não apenas na casa, e a gente precisa tomar esse cuidado, porque como Deus está presente, Ele é onipresente, significa dizer que onde quer que eu esteja, eu preciso ter consciência, que eu preciso ter reverência ao Deus que eu sirvo, né? Então é muito chato esse tipo de situação acontecendo, de uma pessoa que ora e na oração, né, utiliza palavras, né, totalmente inadequadas. E aí eu quero aproveitar também um outro gancho da palavra do reverendo Davidson, para que ele possa falar para a gente. Eu quero convidar os nossos irmãos e irmãs que estão aí participando conosco. Eu sei que você tem vários grupos de WhatsApp. Isso aí eu sei, porque eu tenho. Então você também tem. Então eu quero pedir a gentileza, já que você assistiu, que você divulgue nos seus grupos de WhatsApp. E eu quero pedir um algo mais. Agora eu vou ser ousado. Qual é a minha ousadia? Eu vou pedir para que você pegue lá esse link, converse com o teu pastor, passe para o teu pastor assistir e depois peça a ele autorização para divulgar no grupo da igreja, né? Que é bacana, né? Os irmãos também terem acesso a essas informações de outra igreja. Vejam só, nós não queremos a autopromoção, pelo contrário. O que nós queremos é alcançar o maior número de pessoas possíveis para que elas compreendam as verdades da sua palavra. E aqui é mais uma espécie de ferramenta que pode auxiliar, né, a liderança local a respeito de temas assim tão delicados, sensíveis, eu acho que é a palavra mais adequada, e que precisam ser trabalhados com sabedoria, com discernimento, com moderação e até mesmo com humor, que é o que o reverendo Davidson tem feito aí conosco, tem nos ajudado. Então eu quero te incentivar, eu quero te encorajar, eu quero pedir de forma abusada, no bom sentido, né, que você converse com o seu pastor e que divulgue também nas redes aí sociais da sua amada igreja, para que a sua amada igreja e tantas outras pessoas possam também serem edificadas, fortalecidas, transformadas e quem sabe, e eu creio nisso, que Deus pode estar usando as nossas lives para alcançar outras pessoas para Cristo Jesus. Amados, estamos chegando ao final. Excepcionalmente, hoje, quinta-feira, nós fizemos isso.
Mas na semana que vem, quarta-feira com o Reverendo Davidson, terça e quinta com a nossa Manhã com Deus. Reverendo Davidson, eu quero te agradecer, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e pedir aos irmãos, toda quarta-feira, estudo bíblico, tem pergunta, então você coloca a sua pergunta aí, ó, no chat, para que o Reverendo Davidson possa ler, possa responder também. Curiosidade, contribuições, tudo isso é importante para essa interação nos estudos. Tá bom? Reverendo Davidson, suas considerações, meu amigo. Obrigado, pastor Aderson. É sempre bom estar aqui com vocês. Trabalhar num assunto tão importante quanto esse. Esse é um dos assuntos mais importantes para a sua vida espiritual. Então, leve a sério nossos estudos, divulgue bastante, porque, de fato, se você conseguir colocar em prática, pelo menos fazer a sua parte, né? E ser abençoado pelo Espírito Santo para poder colocar em prática as boas palavras e evitar as más palavras, tudo isso aí vai dar mais qualidade mesmo no nosso próprio relacionamento com Deus até mesmo, tá? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos por estarmos aqui, ó Pai, em mais esse estudo bíblico. Pedimos a tua bênção para que possamos, ó Pai, deixar de praticar a língua má, a língua corrosiva, a língua maldosa, mas que possamos, ó Pai, praticar a língua boa, a língua que abençoa. Pedimos então a Ti que nos abençoe nesse sentido, nos direcione, que nos ajude a dominar a nossa própria língua, por mais difícil que seja para nós, ó Pai, termos essa qualidade. Então, cuida da gente, abençoa o teu povo, abençoe a Cris, na sua situação de saúde e também no seu próprio coração, Senhor, ainda enlutado, pastor Aderson também, a Ágata também, Senhor, essa menina jovem, que precisa também do conforto e do consolo do teu Espírito Santo. Então, trata conosco, trata dessa família, seja com o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir ainda, com os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz e também da Igreja Congregacional de Niterói, onde eu sou membro e pastor auxiliar. Dá a tua bênção, Senhor. Nós assim pedimos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Retornaremos, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira. Shalom a todos vocês. Shalom, shalom, shalom a todos.